Olá, queridos do Sem Filtro. Estamos aqui novamente para mais um encontro semanal. Esse encontro que é muito esperado por mim e eu tenho certeza que por vocês também, porque a gente já se acostumou a todas as semanas podermos ter uma oportunidade muito bacana de conversar com alguém especialíssimo que oportuniza a que nós possamos, sem filtro, conversar sobre várias questões de nosso interesse. E estamos no Outubro Rosa e vamos conversar com Manuel Rosa. Olha aí, podemos até fazer esse jogo de palavras, né? Em Outubro Rosa com Manuel Rosa. Esse amigo nosso, pessoa conhecidíssima não só na nossa cidade, mas na região carbonífera e em todos os segmentos ligados à doação de sangue. E é sobre o Manuel e sobre o trabalho magnífico que ele faz há 22 anos, ainda conversávamos aqui nos bastidores, e sobre a vida do Manuel. Não só, Manuel não é só o GVDS, né? Tem uma história aqui muito bacana e é sobre isso que a gente vai falar. Manuel, um prazerzaço teres aceito o nosso convite. Tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito bacana. É um prazer estar aqui no Sem Filtro, falando sobre a minha pessoa, sobre a cidade de Butiá, sobre as coisas que a gente faz em prol do município. Então não é como tu disse, não é só o doador de sangue, já tem outras histórias, tudo. E a gente quer o bem da cidade. A gente mora em Butiá e eu gosto de dizer que eu moro na cidade que é bom com cachaça. Onde eu ando, eu digo, eu sou de Butiá. É isso aí. Manuel, tem muitas pessoas que já te conhecem, especialmente os contemporâneos, mas tem a gurizada aí que também assiste os nossos programas, né? E que talvez não conheça um pouco mais da tua história. Que o Manuel começou aqui em Butiá, era o Manuel da estofaria, né? Caprichosíssimo, trabalho de excelência e assim, a agenda com o Manuel não era muito fácil. Vamos voltar um pouquinho no tempo para conversar, para que as pessoas possam conhecer um pouco desse Manuel artesão, né? Dá para dizer, porque tu fazias trabalhos muito bonitos. Não, eu já vou começar bem mais para trás. Mais para trás ainda? Eu comecei com um soninho em 68 em estofaria. Trabalhei 10 anos. Mas já era no ramo da estofaria. No ramo da estofaria. Aí depois saí da estofaria, fui para o Expresso Mineiro 2X. Um chachá? Um Tirone. Com Tirone, é. Aí fiquei 3 anos lá. Depois fui 2 anos para Massa e Ferros, em Canoas, para praticar, para vir para Semeato. Aí depois vim para Semeato, fiquei 21 anos. E nesse, junto com a Semeato, eu peguei em 75, em 79 eu botei a minha estofaria. Então eu fiquei 36 anos com a minha estofaria. Então até hoje as pessoas pedem para me voltar com a estofaria, né? Esses dias eu pedi para a Rosa, pode pedir outra coisa, mas estofaria não quer mais. Pode fazer qualquer outra coisa, capinar uma horta, mas estofaria não quer saber mais. Então foi um orgulho para mim esses 36 anos, e a gente tentou trabalhar muito bem com as pessoas. Teve pessoa que eu fiz 5 vezes o sofá dele. Nesses 30 e poucos anos, 5 anos eu reformava. Isso é um orgulho pra gente. Tinha mais estofaria em Butiá, tinha os outros meus amigos, até hoje tem o Francisquinho aí, tinha o Soninho. Naquela época já tinha mais gente? Tinha o Soninho quando eu botei, o Soninho foi embora, o Francisquinho fez também. Sim, mas não eram muitos, né? Não, sempre foi no máximo 2. Hoje eu parei e tem o Cristiano, o Francisquinho aqui e o Cristiano lá no Santo Antônio. Então, assim, ó, eu gostava de trabalhar, porque eu cheguei a trabalhar no meu serviço, Semeato e estofaria. E sempre ajudando o povo, como nós comentamos ainda o grupo de sangue. Eu antes ainda fui metido no futebol, no Brasil Futebol Clube, tênis clube, eu sempre fui esportista para ajudar os outros. Sempre fui um cara. Eu saía daqui para levar jogador em São Jerônimo e Ratos, de graça, gastando gasolina no meu carro, porque eu gostava do futebol. Jogava também? Nunca joguei bola, nunca gostei de jogar. E depois, em 2007, eu montei uma escolinha no Brasil lá, até 2010, depois de 2017 de novo. Então, sempre tentando tirar a gurizada da rua, no contraturno do colégio para fazer ajudar. Sempre fui voluntário. A minha vida toda é voluntariado. E até hoje eu faço essa parte de voluntariado. Hoje nós fizemos um grupo de sangue e ainda ajudamos as pessoas com cadeira de roda, mulheres fazemos campanha para comprar isso. Como é que começou o grupo de voluntários de doadores de sangue? Como é que iniciou isso aí? Como é que tu chegou até esse propósito? Foi alguma situação familiar que te levou a isso? Percebeste que a causa era importantíssima? Deu um perrengue em relação a isso? Porque normalmente quando a gente começa uma coisa é movido por uma situação, né? Eu comecei na Semeato. Como eu te falei, eu comecei em 79 na Semeato. A Semeato sempre tinha 200 peão.
180, 240, a média 150 funcionários tinha. E onde é que hoje a gente vai buscar doador de sangue? Na Brigada Militar, sempre tinha mais militar em Butiá, ou no Terceiro Exército, ou nas empresas Copel, Semeato, porque o mercado não adianta tu ir. O mercado trabalha de segunda a sábado. E a gente não tem como tirar um operador de caixa. O operador de caixa trabalha no corredor, mas o cara que trabalha no corredor, ele não trabalha no operador de caixa. Então não pode prejudicar o empresário. Nós sempre fazíamos sábado. Eu trabalhava na Semeato, os caras iam, precisaram 4 doadores de sangue. Naquela época eu tinha um carro, eu ia a Porto Alegre levar 4 doadores. Aí depois eu tive a felicidade do povo de Butiá me eleger vereador. Aí que eu fui ver a dificuldade. Porque aí os caras chegavam na Câmara pedindo carro e tentavam arrumar doador. Aí foi eu, Cebolinha, a Gladys, vamos visitar o Hemocentro, Pronto Socorro, Conceição, para ver como se fazia. Tivemos 3 anos no Hemocentro aqui, 2001, 2002, 2003. Aí em 2003... Aí eles vinham coletar aqui. Vinham no Clube Butiá aqui, uma vez no hospital, uma vez no CTG. Fizeram 11 anos consecutivos coletar bolsa de sangue aqui. Tinha que levar 100 bolsas, uma vez nós levamos 120 bolsas de sangue. E aí depois o Paulo Nunes tinha a locadora 401, alugou uma peça no meu prédio. Eu já tinha vontade de botar o grupo. O Paulo Nunes, não, nós vamos fazer um troço organizado, eu te ajudo. E aí fomos primeiro na Planalto. Hoje a Planalto faz 21 anos, que é parceira nossa do ano. Já desde aquela época. Desde aquela época. Então a Planalto dá 10 viagens por ano. A gente não conta assim, na Planalto, eu sinto contar uma viagem por 1.500 por viagem, com a quantidade de passageiro que vai, uma excursão por lá, é 1.500 pila. A Planalto dá 150 mil por ano, ela dá 10 viagens por ano. Nesses 20 anos já deu 300 mil para a cidade. A cidade deixou de mandar um ônibus para lá. E eu até faço um parêntese aqui, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né, desse fato, e é muito bacana, né? Porque esse é o ato social deles. Quando nós pedimos uma vez lá, um ônibus lá fazer um ofício, nunca mais eles negaram. Depois nós fizemos um jogo beneficente aqui no Campo Butiá, em 2006, no Grenal. Eles deram 2 ônibus para trazer as pessoas aqui para fazer um Grenal, para compramos 10 aspiradores para o hospital, compramos muita coisa para o hospital lá na época. E aí depois agora já deram 2 viagens extra. Nós queríamos fazer um mimo para o doador, né? Em 2022, nós levamos 28 doadores a Pelotas, um lugar diferente. Então, arrumamos com o Sindimetal aqui, Sintiel, o Sindicato da Madeira, eles arrumaram o almoço para nós lá. E agora nós fomos lá em Santa Maria, esse ano levamos 31 doadores. Então, isso é pavor, né? Quando eu liguei para Santa Maria, eles disseram assim, passa, mas é longe para vir doar sangue. Não, longe é para buscar o sangue. Para levar bem pertinho. Nós gostamos de fazer isso. Sabe, daqui 6 horas do Butiá, chegamos lá 10h30 em Santa Maria, 4h30 de viagem dentro do ônibus, todo mundo dando risada, chegamos lá numa festa lá. Mas você chega essa hora aqui dando risada ainda? A gente gosta de fazer isso. Nós temos mais mulher que homem no grupo. Eu sempre digo a mulher é mais corajosa. O homem tem medo da agulha. E a gente não vai, não vai doer. Não, dói. Claro que dói, porque uma injeção dói. Mas eu acho que o prazer de salvar a vida não dói nada. Eu dizia que o furar o dedinho de primeiro para fazer medir a hemoglobina ali, uma ferratina, doía mais. Acho que é lá no osso. E o sangue é muito fácil de doar, porque já faz um exame automático. Não, vamos doar sangue para fazer um exame. Vamos doar sangue porque nós queremos ser uma pessoa voluntária. Porque sempre digo, tu vai lá ser sincero na hora da entrevista com a psicóloga. Por quê? Nós vamos salvar um prematuro, uma criancinha que recém-nasceu, ou um idoso. Se nós demos um sangue ruim, nós mentir na hora da entrevista, nós podemos matar a pessoa. Então nós queremos salvar vidas. Exatamente. Vocês têm atualmente quantas pessoas cadastradas? Nós já tivemos 400 cadastrados. Mas hoje que vai mesmo, todos os anos, é 210 pessoas, 220. Mas tem doador que vai 4 vezes no ano. Nós temos 20 pessoas esse ano que vai 4 vezes. Homem. E vai ter 20 mulheres que vai 3. A mulher, o máximo é 3 por ano e o homem é 4. Então nós vamos ter aí umas 40 pessoas que vai dar 130 bolsas de sangue. Vai dar média 2 bolsas. Para uns lá que dá uma vez só. Então nós temos 210, 220 doadores por ano. Então isso é legal. Eu tenho 400 fichas lá prontas. Mas tem gente que faz 2 anos que não vai, né? E nós temos gente de outro, do Minas do Leão junto ou é só Butiá? Butiá, o Leão tem média de 40 doadores. E aí tem mais uns 4 ou 5 de arroz de rato, nós passamos ali, pegamos eles. E lá em Eldorado tem o Cláudio Amaral, que é aqui de Butiá, querido Butiá. E sempre leva 4, 5 lá de Eldorado, nós passamos com nós e pegamos lá. Bacana, tem essa é uma corrente colaboração. Pela vida, né? Uhum. Quando eu dei uma entrevista em 2013 para a Vanessa Felipe, da RBS TV, nós sempre era uma corrente pela vida, né? E nós fazíamos uma operação formiguinha. Estou sempre batendo.
Hoje mesmo eu estava falando sobre o mês rosa e tal, Manuel Rosa, e eu já respiro sangue. Eu sempre tenho um coração no peito, né? Então eu sempre vou no lugar, digo, eu respiro sangue todo dia. Quero todos os dias doador. Né? Ah, mas tu parece um vampiro. Mas eu quero sangue, mas não para mim. Eu quero é para as pessoas que precisam. O Conceição precisa de 80 bolsas por dia. A PUC precisa de 60 bolsas por dia. Porque o Conceição tem o Fêmea, o Cristo Redentor, o Criança Conceição e o Conceição. O Hemocentro precisa de 80 bolsas por dia. Para São Jerônimo, Guaíba e todo o litoral. Então não tem como nós abastecer todo mundo. Então eu brigo. Nós devemos 100 bolsas por ano para Conceição e 100 para a PUC. Se cada município fizesse uma campanha, não faltava sangue nunca. O ser humano pensa muito no seu. Quando o familiar seu precisa, vai um griteiro. Precisa de sangue. E nessa hora é bem desesperador, porque realmente precisa, né? A questão, essa semana ainda estava muito na mídia a questão da doação de órgãos também, né? O quanto é importante e quantas pessoas esperam, né? E estar à espera por sangue, que pode parecer uma coisa que é fácil, mas não é. Porque depende da pessoa, do voluntário ir lá, né? E esse sangue O negativo e A negativo é pior ainda, porque só dão para eles mesmos. O meu é O positivo. Se eu pudesse dar sangue hoje ainda, não posso mais porque eu já fiz 70 anos. Mas se eu pudesse dar sangue, eu só dou para os positivos. Mas o negativo é universal, dá para todos os negativos e dá também para o positivo. Então eu brigo muito. Aquelas pessoas que são negativas, vamos lá ajudar o próximo. Vamos lá, vamos fazer esse ato solidário. Como tu falou nos órgãos. Eu não tenho essa experiência porque eu não morri, né? Mas eu acho que depois que tu morrer, o que tu vai levar? Dá o teu órgão para alguém. Faz esse ato solidário. Eu, se puder, os olhos já não vão prestar mais os óculos, né? Mas se prestar para alguém um pouquinho, vai dar. Tem que dar tudo que serve. Nós temos que ser humanitário. Nós somos muito egoístas, nós olhamos muito para nós. Quando nós precisamos, nós gritemos. E ninguém está livre de precisar. Não se sabe como. Não sabemos o dia de amanhã. Ontem nós sabemos, hoje nós sabemos, e amanhã. Mas eu conheço muita gente. Tem um amigo meu que me disse, o sangue é meu, não é teu nada. Quando tu morrer, tu vai se esvair, teu sangue vai se sumir. Se for na terra, a minhoca vai comer. Hoje é naquele conhecimento, vai evaporar por causa da caloria. Não é teu nada. Nós temos que dar. Isso aí, como diz o Cléo Beck, foi dar uma entrevista na TV Unicinos, e ele foi muito feliz. Ele, quando sair para a praia, para brincar de rico uma vez por ano, vai para a praia. Aí passa num banco de sangue e dá um sangue. Vai feliz para a praia, salvou 4 vidas. Porque não tem como não tirar 6 horas no ano. Então um dia um disse, não posso ir nunca, senhor. Pode. Eu tinha um desafio com o Sérgio Fernandes em 2015. Foi o ano que nós levamos sangue, levamos 705 bolsas. Nós queríamos 1.000. Levamos 705, foi uma vez que nós levamos mais. Eu digo 1.000 pessoas de Butiá. Tem 16 mil eleitores em Butiá. Vão tirar 6 que não pode. É mais de 70 anos, tudo de menor de 16 anos, tá? Nós temos 10 mil. Nós queremos 1.000 bolsas de sangue. Então tu acha que não tem 1.000 pessoas de férias no ano? Não precisa nem falhar um dia de serviço. Cada um tira meia manhã. Nós estamos daqui 15 para 7 agora para o Hemocentro. Dia 15 nós vamos ao dia do professor. Então, desafio daqui dos professores agora. Dia 15 nós vamos ao Hemocentro. Está acertado. Está acertado, já está agendado dia 15 e 25. 15 é no Hemocentro e 25 é na PUC. Então, se quem ir lá, sai daqui 15 para 7. Vai água mineral no ônibus, vai bolachinha, vai salgadinho, tu não gasta nada. Tu vai salvar quanto? Meio dia nós temos que Butiá. Já, isso é 15 pessoas só que vai. Dia 25, nós queremos 30 pessoas. Aí vão chegar 1h da tarde. Você não pode perder essas 6 horas para salvar 4 vidas. Se nós levar 30, nós vamos salvar 120 pessoas. E como é que é a tua abordagem, assim? Qual é a tua... Quando tu vais conversar com uma pessoa a respeito da possibilidade, qual é a abordagem, assim, que é batata? Tu fala aquilo ali e a pessoa se sensibiliza. Já tem mais, fora eu, tenho mais uns 10 agora que são assim como eu. Vão indo, são fixos. Pô, meu, não pensa em ti. Pensa no próximo. Nós somos pessoas que queremos ajudar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem, o nosso lema. Então eu disse, vamos fazer o bem sem olhar a quem? Não se pensa em inimigo, eu não tenho inimigo na face da terra. Mas se tivesse um inimigo, uma vez eu não doei sangue para um cara porque eu não me dava com ele. Mas arrumei 4 para dar sangue. O meu sangue ele não levou. Mas 4 doaram sangue para ele, porque eu levei os caras lá. Então nós temos que ser humanitário. Tu tem uma ideia de quantas pessoas já... Não, esse dia eu estava conversando com Conceição. Se nós levar em média 500 bolsas por ano, já levamos 10 mil bolsas. Nos 20 anos, botei 20 anos, não botei 22, 20 anos. Levamos
10 mil bolsas, vezes 4 vidas que salva, 40 mil vidas. É 2 cidades de Butiá que nós já salvamos. Coisa linda. Veio uma moça, uma enfermeira do Clínicas em 2010 aqui, e ela disse, Manuel, você nem sabe quantas pessoas vocês salvam. Tem gente que vem lá de Brasília fazer um transplante. E leva sangue do butiaense. Então o cara lá de Brasília botou um sangue no corpo dele para fazer um transplante. Sabe que eu acho que talvez, não sei, até gostaria de conversar isso contigo. Será que se os hospitais divulgassem um pouco mais números de beneficiários, será que isso aí não estimularia mais a doação? Eu acho que sim, mas eles têm um panfleto, eu tenho um panfleto dela do Hemocentro, que eles divulgam. Fica muito local, na mídia não existe muito isso aí, né? A mídia grande mesmo não tem, só quando aperta. Aí, sabe, mas eu achava que tinha que ter mais a mídia grande em cima disso. Exatamente. A Rádio Gaúcha faz muito isso. Eu, às vezes, entro em contato com uma CD. Transformar isso em números, né? Porque quando tu coloca assim 40 mil pessoas, meu Deus, né? É gente. Então, às vezes eu sempre pergunto, porque eu já fui a Brasília em 2015, na época que estava o Sérgio Fernandes aqui, para ser homenageado, eu fui representando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Multiplicador. Então a gente brinca muito. Nos hospitais, qual é a referência? É o GDVS de Butiá. Então você vai perguntar, o GVS de Butiá é o grupo mais forte que tem. Entre PUC, Conceição, Hemocentro e Clínicas, o único grupo que tem um calendário de o ano todo. Tem gente que vai lá, tem as igrejas que vão, mas não é calendário. Agora eu não fui essas 2 últimas vezes, agora Porto Alegre, e aí foi um colega meu, e aí na hora que cheguei lá, tinha 30 pessoas na nossa frente. Eu não estava lá. Eu nunca faço também pedir para ir na frente. E aí a guria chegou lá, quem é o seu Manuel Rosa aí? Aí, não, ele não está aqui hoje, está outro aqui. Não, vocês, qual é a tua ficha? Do 32 até o 45. Então vocês passam na frente. Aí eles explicaram para o outro grupo, que o outro grupo veio pagar um sangue no hospital. Então, como nós éramos voluntários, eles deram preferência para nós, mas nós não precisávamos de preferência. Mas eles deram porque o grupo é muito forte, eles acham que nós não podemos faltar nunca. Nós nunca faltamos. É um estímulo para não faltar. Bacana. A gente vai ter oportunidade hoje de conversar, já fazermos a nossa parte de divulgação dessa importante ação, né, em prol do outro, né? Como o Manuel falou, a gente esse caminho que o Manuel faz há muitos anos é um caminho sem volta, né? Porque a gente não consegue mais olhar o Manuel e não associar o Manuel à causa do GVDS. Mas a gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta e vai continuar conversando com o Manuel e a gente espera que vocês fiquem conosco. A gente já retorna. Estamos de volta no nosso segundo bloco e seguimos aqui conversando com o Manuel Rosa. Já falamos bastante do grupo de doadores voluntários de sangue e agora a gente vai conversar um pouquinho mais com o Manuel sobre as outras atividades, as inúmeras outras atividades que ele se envolve, mas sempre permeando a área social. Antes da gente chegar na escolinha, eu queria conversar um pouquinho sobre o Manuel no Legislativo. Eu queria que tu colocasse para as pessoas como é que foi a tua experiência no Legislativo, um comentário rápido. Foi uma coisa que, sim, tu gostaria de novamente enfrentar, ou já estava de bom tamanho, tu já teve a experiência que tu queria e já soube usar aprendizagens dessa época para agora, no teu momento atual? Uma boa pergunta, e meu foco, em 1990 eu estava na Semeato. E foi um desafio meu com os funcionários da Semeato, eu tinha 200 amigos lá dentro, que eu vou ser vereador em 2000. Profetizou. Mas tinha consciência, porque a gente tem que ter objetivo. E aí em 95 eu saí da Semeato. Em 98 me perguntaram, ô Manuel, vai concorrer? Vou, com teu voto, disse o cara. E na época eu tinha conversado com o Renato Oliveira, que era marido da Luzia, mas algum cara vai concorrer, eu não sei que partido é, não sei o quê. Aí a Luzia vai concorrer, talvez eu vá com a Luzia. Chegou lá em maio e foi lá em casa. Manuel vai concorrer? Vou. Não quero, vai, vou com a Luzia. Aí o Beto Albuquerque, Beto vai vir. Não quero saber de Beto, eu quero ser vereador. O Beto nem votar aqui não vota, Beto Albuquerque era o presidente, nem votar aqui não vota. Tá. Enfilei no PSB, 2h30 da tarde, eu e a Arlete eu trabalhava na Câmara. Enfilei lá, o Fernando foi lá no meu prédio lá. Pô, mas não vou concorrer com nós, não vou com vocês. O Malta me falou também, não. E eu tinha esse desafio. Aí depois na Câmara, quando eu fui ser vereador, eu tinha uma vontade de divulgar quem eram os emancipacionistas da cidade de Butiá. Na época tinha a novela das 7 Mulheres, 2001, 2002, 2003.
que eu fiz? Nós tínhamos lá duas gurias no telefone, a filha do Miru que ajudava nós, tinha a Maria na Câmara e mais o Paulo Almeida, que era o nosso secretário na época. Paulo, vamos fazer um livro. Os 40 anos de Butiá eu fui presidente da Câmara. Tive a felicidade de conversar com todos os pares. Nós montamos já a Câmara do primeiro ano, o Marion, eu, o Davi, o Nelson. E eu vou ser presidente da Câmara, eu quero fazer um diferente. Eu quero fazer a trajetória do Legislativo. Pegamos todos aqueles vereadores que passaram pela Câmara até 2013, 40 anos de município. Fizemos uma trajetória do Legislativo, 40 anos. Então, botamos 6 emancipacionistas, tem lá a galeria, inventamos a galeria. Tinha a galeria que era 7 mulheres, hoje já teve 9 ou 10 mulheres. E é para ver que nós somos muito machistas, brasileiro, no mundo. Nós não votamos, nós era para votar mais de mulher, mas não. A mulher é mais administradora que nós. A mulher é mais segura, nós somos muito bom aberta. Então, foi uma prova que eu tinha. Já me convidaram para me concorrer, e outras vezes. Agora mesmo, essa campanha agora que eu fiz, aí, ajudando os outros. Pode concorrer? Não, quero. Era só a minha vez, aquela 2000, pronto. Fui presidente da Câmara, eu só não fui na mesa no primeiro ano. Depois eu fui primeiro vice do Davi, depois eu fui presidente, depois fui vice do Davi de novo. E era aquilo que tu imaginava? Ou foi uma coisa assim diferente? Eu sabia que era dificultoso. Porque o vereador não pode fazer nenhum projeto que envolva dinheiro. Isso é inconstitucional, porque quem faz o dinheiro é o município. Nós sempre temos esse fiscalizador. Eu brigo muito com meus amigos. Tu não tem que fazer projeto no município, tem que dar ideia. O projeto não adianta, não envolve dinheiro, não é inconstitucional. Nós temos que ser fiscalizador. Então eu brincava muito, na época eu era adversário do Fernando, então eu sempre me dei bem com o Cebolinha, me dei bem com o Fernando, mas eu era um fiscalizador. Nós nunca deixamos votar um projeto na época. Não, nós sempre tentávamos fazer alguma emenda e melhorar para o município. Eu fui um adversário do Fernando, não uma oposição contrária, fui adversário político. Então eu sempre dizia para ele, não, nós temos que ser político, na hora da política, e aqui tem que arrumar um jeito. Butiá tem que crescer. E eu viajo muito para esse lugar e eu gosto de trazer as coisas boas. Então sempre que a gente tem coisa boa, tem que fazer. Então eu nunca fui um adversário assim, você contra, tá. Então eu sempre, depois eu apoiei o outro lado contrário, agora apoiei o Carrapicho, eu sempre eu acho que é bom para a cidade. Eu não quero nem saber de partido. Então hoje tem uma briga esquerda e direita, não se vê mais, todo mundo troca de partido. Eu não troquei até hoje. Até hoje eu sou um partido, sou o PSB e nunca troquei. E a questão, eu pessoalmente acho triste porque conversar sobre política é importante. E é saudável, até porque se a gente quer estimular outras pessoas a fazerem política, tem que conversar sobre, né? Só que se tornou uma coisa assim, é uma arena, né? Virou um palco de ataques mútuos e com isso aí não se chega a lugar nenhum. Em 2004 eu saí do mandato. Em 2007 eu dei uma entrevista. Porque eu só fiz amizade na política. Eu não fiquei com inimigo com ninguém. Eu era adversário do PP na época. Depois eu fui lá com o Sérgio Malta, meu amigo demais, dos 2 mandatos. Depois eu não fui com o Paulo Machado. O Paulo Machado, meu amigo pessoal, eu não fui com ele. Avisei ele. Ele e o Guilherme, eu falei, eu fui com o Ratinho. Depois fui 2 vezes com o Daniel. E agora eu avisei eles antes que eu ia pro lado do Capricho. Ninguém ficou bravo comigo, ninguém ficou meu inimigo. Eu sabia que eu vou para um lado e abro meu jogo. Então não tem conversa comigo. Achei bacana essa tua posição, assim, ó. Eu avisei a eles, né? E o que acontece com... Não dá para se iludir, porque o voto, na verdade, tu nunca tem certeza do voto, né? Secreto. Tu só vai ter certeza no momento em que as urnas forem abertas. E a maioria das pessoas não dizem que não vão votar em ti. Elas elas votam em todo mundo. Não, na época né? Na verdade, essa coragem de dizer e ter o respeito da pessoa que ouve isso, né? E continuamos os mesmos amigos, isso é civilidade. Claro. Isso é o que deveria acontecer. Eu sempre abri meu voto para governador, presidente, né? Então sempre meus amigos. Então às vezes tinha adversário meu, mas não, a minha opinião, você tem que me respeitar. Eu respeito vocês. Então essa é a... Porque a gente não cresce se não tiver divergência, claro, né? Imagina se todo mundo pensasse igual, como é que a gente ia crescer de alguma forma? Concordar, tem que ter um adversário para te mudar alguma coisa. Então na sociedade tem as opiniões diferentes, nunca é tudo igual, a gente sabe. É isso aí. Manuel, e a questão da escolinha? Eu sei que tem ainda envolvimento e a gente
Manuel e eu somos amigos, né? E volta e meia, eu sempre que conversávamos, ele falava sobre os galetos e sobre as medalhas e sobre a gurizada, enfim. Como é que andam esses projetos? Continuas ainda nessa... Quando eu fiz uma escolinha de 2007 a 2010. Depois de 2017 comecei a trabalhar em 2020. Porque o município de Butiá, o meu projeto era Craques do Futuro. Isso nós fizemos uma votação em todos os colégios. Nós tínhamos 7 projetos para botar um nome. E nós vimos para todos os colégios, estadual, municipal e particular, todo mundo votaram. E ganhou o Craques do Futuro. Aí quando ganhou o projeto Craques do Futuro, eu pedi para o meu genro, eu estava em Porto Alegre, um amigo dele lá, que é artista plástico, fez um bonequinho. Fez um bonequinho com uma toga. Porque o nosso objetivo, se não desse futebol, ia ser um gari, um cabrinteiro, um pedreiro, um professor, um advogado, ia ser alguma coisa. E nós era o contraponto do colégio. Estudava de manhã, jogava de tarde. Então, e tinha que estar bem no colégio. Se rodasse, não jogava no outro ano. E lá nós tínhamos gurizada lá no Brasil. Tinha um gurizinho que tinha 10 anos e o outro 8. Um estudava de manhã, de 10 anos estudava de manhã. Era maior, o mais pequeno estudava de tarde. Mas ia jogar às 9 horas com nós. Um dia estavam os dois lá. Aí eu perguntei nada, fazia uma roda, o Pete era meu instrutor lá e o Otávio. Botei no meio do campo lá e o gurizinho, estavam os dois lá. Mas não falei nada. E fizemos uma roda ali para oração na saída do treino. Olha, aqui tem um aqui que não era para estar aqui dentro. Tem um que era para estar no colégio. Quem é? Ninguém se manifestou. Aí saí dali, tipo o Pete lá e o Otávio, vamos dar treino, deram treino. Fui lá no colégio, Maria Alzira. Aí bati na diretora, quem é professor de fulano? Ah, fulano. Fui lá, bati, não tem canal, tem. Cheguei, voltei lá na escolinha, no Brasil, ali pertinho. Aqui dentro tem um que não pode estar aqui. E se não se manifestar, vou chamar ele. Levantou o dedinho. Aí veio. Mas rapaz, tem que ir pro colégio. Eu falei, vai pra casa e vai pro colégio. Se tu não ir pro colégio, amanhã tu não vai treinar. E fala pra tua mãe, vem aqui. Mas ele foi pro colégio, a mãe dele foi lá bem brava comigo. Aí eu espero, minha senhora, não busquei seu filho em casa. Seu filho vem aqui jogar de graça. Nós queremos fazer o contraponto, nós queremos fazer um ser humano. Uma pessoa séria, responsável, tudo. Depois ela ajudava até nos galetos nós para fazer, para a escolinha, para comprar fardamento. Porque ela viu que nós estávamos fazendo a coisa certa. Eu tenho um áudio de um guri que teve no exército. Eu fui lá no exército, por causa do grupo de sangue lá. E ele no almoço lá que eles convidaram, e o guri não pôde me atender. Estava atendendo esse coronel. Os outros 10 que estavam lá servindo no exército vieram me abraçar. E ele não pôde vir. E ele fez parte da... Fez parte, mas ficou sentido não poder vir. Aí foi gravou um áudio. Olha, Manuel, eu dizia para me chamar de Manuel. Manuel, eu não pude te atender, porque eu estava atendendo assim. Não, ele pediu, que gostou da escolinha, foi um aprendizado para ele. Hoje ele é o que é, porque nós dizíamos para a gurizada. Um morava com a avó. Te levanta, arruma a tua cama, faz o teu café e lava o teu copo e a tua xícara. Não trabalhava só a questão esportiva, trabalhava os valores. Pessoa, ser humano também, ser humano. Mas queria que fosse um ser humano. Uma pessoa, um dia de amanhã muito melhor. E hoje eu me espelho no Tinga falando. O Tinga diz que não tem sorte. A sorte não existe. Existe é trabalho. Aí os caras falam quando ele foi lá para a Alemanha jogar futebol, né? Mas teve sorte, Tinga? Não, eu me privei de muita coisa. Eu me privei da minha vida pequeno treinando no Grêmio do Colorado para me ter o que eu tenho hoje. Então hoje ele dá palestra para ele tudo. Então, se privou por causa do futebol. Se não te privar para alguma coisa, é a mesma coisa a empresa. Se tu começar a não ir na empresa para querer fazer outras coisas, tu não vai crescer. Então, tudo é assim. Tu tem que ter uma doutrina do que tu quer fazer o dia de manhã. Quanto tempo de projeto? 6 anos. Agora não agora mais. Parado. Porque agora o Butiá está fazendo, o município acho que vai fazer também um projeto assim. E o Butiá vai fazer aqui também. O Butiá tem uma guria que trabalha no Banrisul que está fazendo ali. E eu vou tentar ajudar, porque o Brasil lá... A Karine, né? Eu dias atrás conversava com ela a respeito e ela disse que está tentando... o Butiá vai ajudar também, nós vamos tentar uma turma ajudar para fazer... Porque isso aí é o contraponto da escola. Acho que tem que ter esse tipo de trabalho. Para mostrar o que é o dia de amanhã. Tem muita gente que não tem condições de saber o dia de amanhã. E só em casa não adianta, tem que ter alguém que oriente também junto. E trazer a família para perto. Não, e aquela coisa, enquanto está praticando um esporte, não está na rua, né? É que eu brigo muito, eu participei do CTG, que tem muito tempo, só usei bombacha no dia que eu fui só da capataz para assumir. Mas gosto do CTG, é outra coisa que tira a cruzada da rua. Não está no quarto, está ali aprendendo. Então essas coisas tem que ter. Tem que ter rodeio, tem que ter tudo isso para a gurizada. Aula de violão, tem que ter tudo isso para a gurizada, depois no contraponto do colégio. Mas tem que tirar nota boa. Então eu sempre dizia para a gurizada, não precisa ser 10. Sendo 8 tá bom, não pode ser 5.
Então eu sempre falei que o dia de amanhã a gente não sabe. Eu comentei há pouco tempo. O ontem nós soubemos e o hoje, o amanhã. Então cada vez está dificultando mais. Se nós não se qualificar, não adianta. Não, e também eu acredito que para os pais isso é muito bom, porque às vezes os filhos não ouvem muito os pais, né? Então ter alguém que se preocupa e a sociedade voltada para isso só colabora. Porque a escola também solitariamente não consegue fazer. A gente tem que somar as forças. Eu sei porque eu sou pai também, tem uma mulher que é professora e a mãe também, então a gente sabe que é difícil. Porque a gurizada não adianta, ela cega a gente. Então a gente tem que conversar muito. E eu sempre tentei trazer os pais. Se tu olhar as fotos nossas, tinha lá, nós tinha psicólogo lá, os pais estavam na arquibancada, tinha dia que nós fazia o dia da bergamota. Então nós ganhávamos das fruteiras de bergamota, fazia lá um sanduíche, um pão, sempre tinha alguma coisa para trazer os pais para a roda. Os pais iam ajudar a assar o galeto. Então tudo isso a gente trazia a família junto e mostrava. Os pais por meio do campo lá da palestra. Esse hoje é vereador, meu amigo, ele era da palestra, um psicólogo. O David foi lá também na palestra. Então nós trazíamos essas pessoas. O Betinho, que jogou no Santa Cruz, está aí agora, vai ajudar o Butiá também. Sempre nós trazíamos essas pessoas para ajudar, para mostrar. O Hélio Oriboni, o Fernando o goleiro. Então nós sempre trazíamos essas pessoas que já passaram para o futebol para ajudar, para tentar levar a autoestima da gurizada. E a questão dos galetos, né, que tu fazia, dessas promoções, assim, especificamente, os pais ajudavam, né, nessa função. Sempre ajudavam, os pais sempre ajudavam, a mãe ajudava, porque a Rosa que coordenava a parte da cozinha, então as mães ajudavam a fazer a maionese, o arroz, sempre tinha a família, sempre ajudava. Sempre. E quem vendia era eles. Eu dava 5 galetinhos para cada um vender, tinha que vender. Nós nunca pedíamos galeto para ninguém, nós comprávamos no mercado, na época, e fazia, o lucro era para eles mesmos, nós revertia. Nós levamos até no São José uma vez para olhar um jogo lá, e conhecer o Campo São José, levamos uns lá no Beira Rio, levamos uns no Olímpico, então nós sempre levávamos as pessoas para mostrar a importância do que é o futebol também. Manuel, hoje tu com 72? 70 anos, 22 é o grupo de sangue. Como é que hoje tu deve estar pensando assim, e a continuidade disso, né? Porque a gente pensa, queira ou não, a gente pensa, porque a gente a idade vai chegando, a gente não vai tendo mais o mesmo pique, né? Como é que tu enxerga hoje, como é que tu projeta esse grupo de doadores de sangue e essas atividades todas sociais que tu faz? Tu não te vê fora disso, né? Sem um envolvimento. Mas tu vai ter que diminuir um pouco o teu ritmo futuramente. Obrigado. Como é que é lidar com isso aí? Obrigado a diminuir o ritmo. Porque a gente vê a paixão com que tu fala nisso, o envolvimento que tu tem. E eu faço uma comparação, talvez chula, né? Mas é como um antidepressivo. Tu não vai poder tirar de vez, né? Claro. Vai ter que se preparando aos poucos. Como é que está sendo lidar com isso? Quando eu parei com a estifaria, eu tive 36 anos minha. Como eu te falei, teve pessoa que reformou 5 vezes o sofá. Meus amigos, eu tinha 200 clientes por ano em média. Era um sofá por dia que eu fazia. Nos 200 dias trabalhados, nos 48 domingos. Então, quando fui parar, minha filha levou 60 anos. Eu fui parar e disse, papai, tu vai andar em depressão? Não. Teu pai tem um grupo de sangue, tem os amigos, tem o futebol, tem isso aqui. Participava aqui do Veterano do Butiá. Não parei. E agora já tenho uns 8 amigos meus que estão tentando ajudar. Tem 2 mulheres também que estão tentando ajudar para motivar. Então eu não sei se eu vou parar daqui a 5 anos, 10 anos, não sei como é que vai ser a minha vida. Sim, mas já estou desacelerando. Tu vai ter que, desacelerar. Forma de dizer, mas tu já está preocupado em passar o bastão para alguém, claro, né? Nós temos que tentar. Porque senão é difícil. É difícil, não vou ser eterno. E assim, o sangue também não dá para deixar morrer, né? Não pode morrer. Então vamos tentar, vamos ver, vamos conversar, porque a Planalto não vai parar nunca. A Planalto é uma empresa que vai estar sempre. Se vir outra empresa para cá, vai ajudar também. Nós nunca usamos um município, usamos a Copel. Copel também não vai parar, o carvão, isso aqui, não, mas tem outras coisas, tem muitas coisas. E vai andar Copel também. Vou ter que minerar carvão. O carvão tem muito aqui. E o município, nós não queremos usar o município. Nunca usamos o município para ajudar a cidade. Então a Planalto, como eu comentei antes, a Planalto dá 10 reais por ano. E isso em torno, nós já deu mais de 200 mil para o município. Então isso é bom, nós ajudamos o município. O município tinha que arrumar um ônibus para levar nós, então não precisa arrumar. O Cadu, de uma vez, foi feliz na entrevista dele, agora não nos preocupamos nem com o doador. O Manuel faz tudo para nós. Não, até porque tem tantas outras coisas, né? Fazer, claro, que eles se envolvem. Não tem. É babado, como diz o ditado. Mas a gente vai ter que fazer mais um intervalinho. Fica conosco, a gente já volta com o Manuel Rosa.
Estamos de volta no nosso último bloco, aquele bloco que sempre fica aquele gostinho, a gente queria poder ter conversado mais. Mas já avisamos o Manuel Rosa, deixamos sempre o espaço aqui aberto quando o Manuel quiser conversar conosco, porque é sempre bom a gente poder conversar com pessoas inspiradoras, né? Manuel é uma das pessoas inspiradoras. Manuel, toda essa história que a gente conversou aqui, a gente resumiu muito e a gente ri agora aqui nos bastidores, né? Quando a gente começa a ver no tempo quantas coisas foram feitas, nada seria exitoso se o Manuel não tivesse uma habilidade, digamos, para isso, né? Que é uma liderança. Nós falávamos aqui no intervalo a respeito da importância de ser liderança, mas não uma liderança imposta, né? Uma liderança à força, mas uma liderança que arrasta, né? Uma liderança pelo exemplo. Na tua opinião, como é que eu vou te fazer essa pergunta sem parecer assim uma pergunta capciosa, mas como é que tu vê que estamos em termos de lideranças hoje, no geral? Porque eu, particularmente, antes de tu dar a tua resposta, eu vou dar a minha. Eu vejo que as pessoas fogem um pouco de se arvorar numa liderança, talvez por medo, né, por receio de como isso vai ser conduzido, mas a liderança ela deve ser exercitada, porque nós precisamos ter coragem, né, para fazer frente às coisas que a gente, principalmente se a gente quer transformar, né? Eu acho que o líder, por natureza, ele não se omite a nada. E é difícil tu fazer um líder. Como eu vi o Zico falar, o jogador tu faz. Tu injeta hormônio nele, tu faz jogador. Mas o habilidoso, jogador hábil, tu não faz. Tu não faz um Messi, tu não faz um Maradona, tu não faz um Neymar, tu não faz um Pelé. Tu não faz. Mas o líder, que é por natureza, é fácil de administrar. Mas eu penso assim, ó, nós temos muito medo. Como falou agora, nós temos medo de assumir. Se eu tivesse medo, eu não levava o grupo. Não viajava. Porque Deus o livre o ônibus. Nunca deu um acidente. Mas nós sabemos como é que vai ser. E nós temos responsabilidade. Às vezes é um ônibus com 40 pessoas. Todo mundo com maioridade, aquele que não é maioridade tem um consentimento dos pais. Nunca eu vi morrer alguém por doar sangue. Eu já vi morrer gente por falta de sangue. Então nós temos que salvar. Mas o líder nato, então eu digo assim, nós vamos fazer outro programa aqui, eu vou trazer mais uns 3 líderes do grupo de sangue. Vamos fazer? Tem pessoas também que têm vontade de ajudar o próximo. E esse tipo de liderança nós temos que trazer para perto de nós. Eu sempre dizia na escolinha, onde eu andava no clube, nesse lugar, eu não posso me rodear de gente mais burra que eu, porque eu não vou aprender. Tenho que me rodear de gente inteligente, gente que tem uma visão diferente para progredir. Eu acho que cada vez que nós arrumar pessoas inteligentes, por isso que eu dizia para o gurizada, vamos estudar. Porque o teu canudo ninguém tira. Isso que tu aprendeu, não vai perder. Então eu digo assim, ó, se tu ganhar algum dinheiro, tu pode gastar. Mas o que tu aprendeu, que botou no cérebro, aqui tu não perde. Então eu sempre digo assim, ó, nós temos que ser pessoas que aprender. E nós sempre estamos aprendendo. Eu digo, muitas biólogas vêm conversar comigo sobre doação, né? Digo, eu do lado de cá conheço bastante. Eu não sei desse lado de vocês aí, como funciona a patologia do sangue, a B, eu sei, mas trazer doador eu sei. Mas eu quero que mais gente traga. Então eu sempre converso muito com essas pessoas que estão lá, Sapiranga, Dois Irmãos, Montenegro. Onde é que vocês são? A minha cidade tem 20 mil habitantes, nós temos 400 bolsas por mês, 500. Quantos teu município traz? Teu município, quantas pessoas tem? Então eu brigo muito. Porto Alegre mesmo, Porto Alegre tem 70 butiá dentro. Podia doar 70 vezes mais sangue que nós. Não era para faltar sangue. Denise, nós precisamos de 3%. Pô, vamos botar 100 pessoas, todos os dias tirar 3 ali para doar sangue. É barbada 3%. Eu digo para as pessoas quando nós vamos dar palestra em algum lugar, se nós morássemos no México, nós íamos morrer, o brasileiro ia morrer. Porque o México precisa de 15%. Há muito terremoto lá, muita gente morre, e lá para cima é pior ainda. Então nós precisamos só de 3%. E nós só conseguimos 1,8%. Butiá tem 4% do doador. E doemos 400 bolsas, porque é 20 mil habitantes, foi 4%. Mas é caso raro. Então sempre está faltando. Esse dia nós estávamos conversando com uma bióloga do meu centro, eles foram a Caxias buscar 3 bolsas de sangue negativo. Porque no Brasil é 8% só de negativo. E só dá para ele mesmo. Então devia sair um carro de Porto Alegre para buscar sangue em Caxias.
Essa interligação tem. Nunca vai se deixar faltar sangue, mas as pessoas têm que doar. Se não tiver o doador, eu digo, não vamos fabricar. Um dia que inventar de fabricar o sangue, não vai precisar do doador. Mas até hoje não conseguiram arrumar um fabricador de sangue. Essa questão de, voltando a falar da liderança, que tu falaste ali há pouco, o líder, ele também não pode pensar que não vai dar certo, né? Tem que acreditar. Tem que ter a convicção dele para passar para os outros. Tem que acreditar que vai para passar para os outros, porque não é fácil liderar. Não, eu sei. Eu sempre digo para as pessoas. Não é nada fácil. Eu sempre falo, o dia de amanhã é melhor que hoje. Eu não gosto de negativo, não gosto de mim, fico bravo com as pessoas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Comigo nunca deu errado. Porque, então, uns dizem, tu vai para o lado que vai dar certo. Não sei. Acho que eu enxergo que vai dar certo. Os caras, alguma coisa, futebol, não, meu time vai perder, teu time vai perder. E por que será, Manuel, que me parece que o pessimismo, ele contagia mais do que o otimismo? Eu não sei, mas eu tenho essa impressão. Eu tenho duas pessoas que eu me espelho hoje, eu olho muitos nós. É o Tinga, que eu falei agora, e o cara da van. O velho da van aquele. Sim. O Luciano. Então, eu digo assim, eu não tenho sorte. Eu tenho hoje quase 200 lojas. Eu me acordo às 6 horas da manhã, vou dormir às vezes meia-noite. Eu tenho 22 mil funcionários. Eu vou inaugurar uma loja, eu tenho 4 líderes na loja. Esses 4 líderes têm que dar lucro. Porque eles vão manter o emprego deles. Eu inauguro uma loja, uns 50 funcionários, é 200 bocas que vão comer dali. E eles têm que dar lucro para manter o serviço deles. Então eles vão brigar. Então é o dia de amanhã. Mas a empresa... Não, a empresa tem que ganhar dinheiro. Eu sempre fui favorável na época. Na época, Copel, Piratininga mesmo. Eu trabalhava na Semeato, nós fazíamos 30 toneladas de ferro por dia. Quanto mais a Semeato ganha dinheiro, nós vamos ganhar. Se a Semeato quebrar, nós quebramos junto. É triste, né, ver a Semeato mas é assim, a vida é assim. Então, mas a gente não quer que aconteça isso. Então, a minha cidade mesmo, eu quero que a minha cidade progrida, independente de quem esteja na administração. Butiá tem que crescer. Butiá não pode ser igual o cliente de cavalo que tem que estar cortando para não encostar no chão. E a gente, agora nesse último bloco, já que tocaste nesse assunto, vamos falar um pouquinho. Tu viveste muito intensamente a política na questão bastidores, né? Todo mundo sabe que tu nunca foste de ficar em cima do muro. Sempre tomaste um posicionamento. E como é que foi esse tempo assim bem intenso de campanha? Como é que tu vê hoje como é que as pessoas estão encarando a política? Mudou um pouco da época lá do vereador Manuel pedindo voto? As pessoas já têm um pouco mais de consciência política ou mudou muito pouco ainda? As pessoas precisam trabalhar mais essa questão. Eu acho que hoje mudou muito pouco. Na época que eu fui vereador, já era assim. A gente não tenta conquistar o voto. Eu dizia aos caras, mas não vou lá em casa pedir o voto. Eu nunca fui na casa da Denise, não ia lá pedir voto. Onde eu me encontrava com a Denise, lá bem com a Denise, conversava. Tem um guri que disse que votou em mim na época, né? Eu nunca fui na casa dele. Ele disse, não, Manuel, tu era meu amigo. Eu sabia como é que tu era na Semeato, como é que tu era no Brasil Futebol Clube, como é que tu era no Tênis Clube, eu votei em ti. Então, mas hoje em dia, assim, é muito, não vou dizer compra de voto, mas é a promessa. Porque é uma cidade que tem pouco emprego. A gente sabe que tem muitos empregados. E eu sempre brigo. Tem muitos que não querem trabalhar. Eu sei que é poucos que ganham muito. Isso eu dizia quando eu fui vereador, há 25 anos atrás, que tinha 5% de gente estabilizada e 95% de trabalhador. E é assim, o Brasil todo é assim. Hoje o Brasil tem 5% estabilizado e 95% de trabalhador. Não vou dizer que tem 90% pobre, mas tem 95% que depende de um serviço para sobreviver. E 5% é rico, é estabilizado. Porque nós sabemos que tem gente que tem 200 funcionários, mas ele não dorme porque tem que pagar os 200 funcionários. O fulano é rico, mas bom, e meu espião? Se der errado, eu vou botar aquelas 200 pessoas na rua, a família é mais 300 pessoas, então eu vou botar 500 pessoas com fome. Vou ter que arrumar outro emprego. Então é assim, então eu penso muito no empresário sobre isso. Eu penso na prefeitura. A prefeitura não podia ser o maior empregador. A prefeitura Esse tem é o muito problema. emprego. Então eu achava que aí é um fardo muito pesado para carregar, porque tem outras coisas para fazer. Então eu acho que a prefeitura tinha que administrar o nosso dinheiro que recebe de imposto, fazer melhorias para a cidade. A gente tinha que ter um exemplo da cidade ser bonita aqui entrar. Eu vou aqui para a parte da serra, onde tem alemão e italiano, eu digo, nós, pelo duro, sempre mais boca braba, não sempre de organizar a frente da casa.
Eu mesmo digo assim, o brasileiro tem mania de limpar a frente da casa dele, sujar do vizinho. Se tu olhar aqui, imigrantes, Bom Princípio, São Vendelino, é outro mundo. Eu, em 94, fui do São Vendelino, um cara... E a paixão que eles têm, né? Pela cultura deles, pela cidade. Vai vender a ideia deles. Eu fui imigrante agora ano passado, me apaixonei lá. Cidadezinha pequenininha, mas é pequenininha, mas organizada. E eu sempre digo, do lado do Jacuí pra cá é diferente. Vai pro Pampa aqui, vai aqui para esse lado aqui do Sabe Uruguai. que quando, dias atrás, veio a questão turismo, né, em voga de uma discussão e tal, e na verdade, pensamento meu, Denise, toda cidade ela pode vir a ter um potencial de turismo desde que a cidade se ame e busque coisas dentro da sua cidade dignas de serem mostradas. Não precisa ter um ponto assim geográfico muito extraordinário. A cidade pode se destacar por sistemas de organização, por capricho, por cordialidade, por longevidade, né? Nós temos município que é conhecidíssimo por ser o mais longevo, né? De pessoas mais longevas. Então, é um pouco disso também, Mas né? tu sai de Porto Alegre hoje, Denise, tu não vê uma placa dizendo Butiá 80 quilômetros. Eu briguei uma época muito com o Ademir, cara, eu falava assim, ó, nós tínhamos que botar aqui, bem no baixo, aqui onde é o Ossos Grande, uma placa. No Butiá tem hotel, ninguém sabe que tem hotel, muitos poucos sabem. Tem Banco do Brasil, tem Banrisul, tem Sicredi. Divulgar o que tem dentro da cidade. Tem outros restaurantes, tem tudo. Então a cidade mudou muito, de 40 anos para cá. Isso foi emancipado. Mas nós não divulgamos. Então, sabe, não, lá no Butiá tem. Tu passa na faixa, só vê a beira da faixa, mas lá dentro vai ver. Tem 4 bancos, então eu digo que tem os bancos lá, tem tudo. E aí. Então nós não divulgamos, falta de divulgação. E também o cuidado das pessoas, né? Gramado mesmo, a primeira vez que eu fui a Gramado, conversando com uma pessoa de lá, e aí diz, ai, que coisa mais linda. Ainda bem que as pessoas não arrancam as flores. Saiu na hora, porque a gente vê que as pessoas, às vezes, aqui na cidade, né, se planta uma flor, um determinado canteiro, daqui a pouco vão ali e retiram. Aí o morador de lá disse, não, aqui, se a gente vê alguém arrancando, a gente vai lá e bota a boca. E botar, porque nós aqui cuidamos, ninguém pode fazer isso. Então é aquele amor que a gente tem que ter pelo lugar da gente, né? Mas a nossa cidade é muito... Isso vai do lixo à planta, né? Tudo. A nossa cidade é muito patrocinada pela prefeitura, pela Copel e outras empresas. Mas eu assim, ó, nós tínhamos que botar câmera em todo lugar. E cobrar das pessoas. Eu não admito uma pessoa sair daqui do centro, ou do lado do Charrua, ou do Poço 2, ou do bairro Centro, e largar na 15 de lixo. Então, não tem lugar para botar, espera. Esse eu conversei com o prefeito atual agora. Se não dá para tirar 2 vezes por semana, tem que tirar 3 vezes o lixo. Mas nós não podemos botar lixo no Poço 2, atrás do cemitério. Já uma outra situação, não, nem é essa, mas uma mais simples. Eu vinha dirigindo dias atrás, e vinha uma pessoa dirigindo na minha frente, comeu uma bala, abriu o vidro, jogou o papel. E não era assim, não era nenhum ignorante, né? Porque também se atribui muito, é o pessoal que não tem tanto conhecimento. Não, tem pessoas de conhecimento, isso é falta de capricho mesmo, né? Denise, de amor até pela cidade. Em 99, isso faz 26 anos. 26 anos, em 99, nós fomos a Ijuí num jogo de futebol do Butiá. Foi eu mais 3 caras num carro. A gente conversando, daqui a pouco o cara comendo picolé, compramos ali em Santa Maria picolé, nós ia para Juí. Abre o vidro para tirar bota no chão. Não podemos botar nada fora. Não vou emprestar dos outros, sujar a cidade dos outros. Aí nós botávamos nossa cola dentro da minha outra, o cara falou. O Manão me xingou. Não, mas não pode. Eu saio por aí na rua, já pego o sacola, vou enrolando e boto dentro do meu carro. Porque eu não gosto, eu acho que não podemos prejudicar quem mora mais no lado de baixo. Se tu pegar 2 litrão e trancar um cano de 30 centímetros de água, ele vai inundar toda a cidade. Então nós não podemos botar nenhuma garrafinha no lixo. Porque nós temos que pensar no próximo lá. Hoje, porque eu moro no mais alto, eu vou prejudicar o que mora mais baixo? Não. Um dos problemas que a gente teve
que algumas pessoas tiveram as águas, né, dentro das suas casas, até nem foi em função de enxurrada, foi em função de lixo, né? Lixo colocado em locais que não dá vazão. Mas hoje a gente vê, no próprio Porto Alegre, hoje aqueles cantos cheios de areia. Se não limpar, eu disse para a Rosa um dia, se pegar uma panela de alumínio, aquela panela vai durar 1000 anos, vai ficar trancada dentro de um cano. Então ela está trancando a vazão. Então tem que dar um jeito de tirar, então não adianta. Então se nós não cuidar da nossa cidade, não tem como. E infelizmente eu não vejo assim, vejo muitas reclamações, mas a gente vê pouca ação ainda nesse sentido. Ação não do poder público até, ação das pessoas, né? Que nem agora, vem Natal, né? Vem aquela questão, tanta casa, né, bonita, as pessoas enfeitam, né? E que bom, isso poderia ser não precisa tu gastar para tu ter a tua casa bonitinha, enfeitadinha. Mas tinha Natal, tinha o Leleco lá embaixo, o Leleco fazia aquela casa diferente, então todo mundo gostava de olhar lá. Pô, pode fazer. Eu já nunca tive esse intuito de fazer essas coisas, mas tem gente que gosta. Então acho que é legal isso aí, isso é legal, alguém tem que fazer. E alguém tem que fazer, alguém tem que liderar isso é importante. E realmente as prefeituras, porque isso não é só em Butiá que acontece, né? A gente sabe que é geral. As prefeituras, elas têm sim que fazer a sua parte, mas a gente, como cidadão, a gente tem que fazer a nossa também, porque senão não tem suporte, nem financeiro, nem estrutural e nem humano para fazer tudo isso. Porque a prefeitura tem pouca gente para trabalhar para a cidade toda. Se nós ajudássemos cada um limpar a frente da sua casa e organizar, então eu digo assim, se cada um limpar, vai ficar mais bonito. Então, se cada um cuidasse da frente da sua casa... Não precisaria envolver outros setores. Município. Manuel, tu acredita que a gente já está chegando no final do nosso programa? Não, eu sempre digo para as pessoas, e vem há muitos anos dizendo isso, o dia que tinha que ter 30 horas. Mas para trabalhar mais, não, para aproveitar mais. Meu pai dizia, quem dorme perde tempo. Dormir é perder tempo, não podemos dormir nós muito. Nós vamos ter tempo bastante para dormir futuramente. Manuel, a gente quer te agradecer muito aqui, toda a equipe do Sem Filtro, foi muito bacana. A gente te deseja assim, muitos e muitos anos ainda de batalha, de luta, de empolgação, de liderança. Que Deus te dê muita saúde para tu seguir nessa tua missão, que tu já marcou história e marca muita história aqui na nossa cidade. E fica o convite, quando quiseres retornar aqui, vai sempre nos dar muito prazer. Vamos voltar esse fim do ano, eu vou trazer 2 doadores de sangue e 2 doadores de sangue para conversar, mas eu vou ficar mais de fora. Sobre a experiência de como é que Tem uns que brigam comigo, eu quero ficar de fora, mas converso muito, né? Digo, não, acho que eu engoli um rádio quando era gurinho, então... Mas que bom. E a vocês que estiveram conosco todo esse tempo, a gente agradece muito e convida para que estejam conosco na próxima semana, para a gente poder ter outra oportunidade gostosa como a de hoje, de conversar com alguém muito especial aqui no nosso Sem Filtro. Até o próximo programa.